Bem-vindo ao trade comentado dos alunos do Método Renko Mais. Eu sou Fábio Rocha, criador e desenvolvedor aqui do método, e apresento nesse programa trades feitos pelos meus alunos durante a semana, onde eu faço uma análise deles para estar ajudando eles a refinar o operacional deles e também demonstrar para as pessoas como diferentes traders, diferentes pessoas utilizam o método Renko Mais a seu favor dentro do mercado financeiro. Então, sem mais delongas, vamos lá para o gráfico, vamos comentar esses trades. Então vamos começar aqui pelo mini dólar, dia 18, trade do Rafael, é uma compra aqui no 5R, na correção aqui de 3 box, fez a compra aí ao meio-dia aqui, meio-dia e 10, próximo ao meio-dia e 10 aqui, a entrada dele, nessa correção aqui. Ele pegou 12 pontos nessa operação, uma bela pontuação, né? Então, nessa pernadinha aqui, ele pegou essa pontuação. Aí muitas pessoas vão falar, Fábio, mas você fala, né, que não se pode, né, que não é muito interessante fazer conta tendência, né? E a tendência vigente aqui do momento, né, ela era toda vendedora, né? Sim, eu concordo, né? Mas se a gente for olhar aqui, principalmente, ó, a gente já tem uma estrutura fractal, né, de 5 pernas na puxada da tendência, o que poderia estar levando a um ABC mais alto aqui, uma correção mais profunda. E o mais interessante aqui é que se a gente olhar mais para trás um pouquinho, olha aí, a gente estava numa região de suporte importante. Então essa região aqui, ó, era uma região de suporte importante, onde o preço veio testar ela para depois rompê-la. Olha como o rompimento foi demorado, foi trabalhado, né? Não foi feito no mesmo dia, o rompimento ele não foi cumprido no mesmo dia. Então, a visão foi muito boa, principalmente nessa questão de estar tradando uma compra perto de um suporte importante de um tempo gráfico longo. Esse suporte é de 60 minutos, esse suporte não é aqui do 15, esse suporte é de 60. Ele comprou a falha, isso aqui foi essa grande sombra, né, é uma rejeição da continuidade da venda, né? A gente teve sinais de venda aqui, né? Esse primeiro doji aqui, principalmente, ele foi um baita de um sinal de venda. Não teve continuidade, tivemos outro doji. Poderíamos ter tido uma barra vendedora aqui, sim, mas aí provavelmente ele não teria entrado na posição compradora, né? Como houve essa rejeição aqui, fundo duplo mais alto, então foi justo essa compra, não foi errada, né? A gente tinha aí nada para o teste de topo 7,5 pontos, ou seja, ele poderia estar, a hora que está rompendo o topo aqui, ou seja, nesse box aqui só, ele poderia estar movimentando já o stop dele para o zero, a partir do momento também desse bull aqui, que ainda pode ser considerado um bull de ignição, né? O bull de ignição é melhor nesse box, né? No segundo box, depois da parada, ou o bear, né? Enfim, é esse aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um bear de ignição, né? No melhor local possível, feito a virada, e aí logo depois o bear de ignição. Por que bear de ignição? Por que bull de ignição? Porque ele dá ignição a uma perna, porque ele dá início a uma pernada, né? E essa pernada foi originada a partir dele, né? E é bem interessante esse conceito. Então, a compra aqui do Rafael foi muito bem feita, análise muito boa, viu a rejeição, principalmente aqui abaixo dessa barra, né? Tivemos compradores abaixo dela. Então, abaixo dessa barra de 15 minutos não tinha vendedor, ela tinha comprador. Então, o comprador se fez aqui e um belo trade de 12 pontos. Rafael está migrando agora para o dólar, né? Agora ele começou a fazer suas análises de dólar. E bem interessante isso aí. Parabéns, Rafael. Bom trade. Mesmo na contratendência, você pegou um momento correto de procurá-la, né? A gente já viu que também no dia tínhamos correções profundas depois das movimentações, né? Movimentação, correção profunda, movimentação, correção profunda. Parabéns, excelente trade, meu amigo. É isso aí. Continuando aqui, então, agora ainda no dia 18, só que mini índice futuro, eu tenho os trades. Tem um trade aqui também do Jardel,
mas depois eu comento os trades do Jardel. O Jardel é lá na trade. Vamos então agora para os trades aqui do dia 18 do Luiz Carlos no Mini Índice Futuro. Vamos lá então, 10h39 da manhã. Vamos aqui. Vamos lá, 10h39. Opa, tá aqui. Vendinha. 3 box. Correção. Muito bom, né? O preço ele estava num dia de lateralidade, o que poderia, né, tá corroborando muito mais uma compra aqui abaixo do que propriamente, né, a venda nessa posição. A questão é que a gente deu essa movimentação, né, de joga para cima, joga para baixo, faz o triângulo em expansão aqui, né? Mas o alvo do triângulo em expansão, se a gente pegar aqui e traçar, ó, é bem interessante isso. Foi aonde ele buscou o alvo. O alvo da operação dele foi aqui, ó. Então ele entrou nessa venda. Aqui, olha lá. O que aconteceu, né? Aqui no 15 minutos, que corroborou não só essa venda, como a seguinte que ele fez. A rejeição novamente. Eu tenho uma grande barra de compra e eu engolfo essa barra de compra. Mínima, né? Máxima abaixo, mínima abaixo. Ou seja, um belo do engolfo. Uma demonstração de que o preço poderia buscar níveis mais baixos, né? Poderia estar buscando, talvez, testar fundos anteriores. Vamos ver se tem algum fundo anterior mais próximo aqui, né? Ó, então, para a gente ver que o fundo anterior, ele vem lá dos 60 minutos, né? Então, estava bem longe, né? Já é um tempo gráfico bem mais longo que a gente teria que estar vendo. Talvez não era nem de 60, seria de um diário. Mas, enfim, estava mostrando queda, né? Estava demonstrando queda. Toda a fraqueza que o mercado veio demonstrando, ó, grande barra, engolfo. Grande barra, engolfo. 2 barras, engolfo. E o preço, ó, foi só demonstrando que toda tentativa de grande barra na compra, ela tinha algum tipo de rejeição. E aí, nisso, se aproveitou. Principalmente, eu acho que assim, essa barra aqui demonstrou muito bem isso. Né? Demonstrou muito bem. Ele pegou 180 pontos nessa operação, ou seja, pegou aí de 200 pontos aí possíveis, de 190 pontos possíveis aqui, pegou 180. Um excelente trade e logo depois já buscou aqui esse próximo trade. A continuidade, né? A repetição, o stop, né? Pra gente ver como que o stop ficou bem tranquilo. E aqui ele pegou mais 170 pontos, né? De uma pernada de 480 possível, pegou mais 170, fez o trade os trades do dia, colocou o dinheiro no bolso, é isso que importa. Não importa se o preço entrou e andou 480 e ele só, né, e ele pegou 170. Não é só pegou 170, a questão, ele se predispôs a pegar 170. O que aconteceu depois não importa. O importante é que o alvo dele foi atingido. Então tem que se valorizar por isso. Os nossos trades, eles, ganhadores, eles têm que ser sempre valorizados. A gente tem que procurar entender isso, principalmente quando a gente faz a leitura correta do trade e busca sempre trabalhar a favor da melhor operação possível. Parabéns, Luiz. Excelentes trades aí. É isso aí, meu amigo. Vamos que vamos. Continuando então aqui agora, dia 19. 10R, 15 minutos. Trade também do Luiz, às 10h15 da manhã. Vamos lá, 10h15. Tá aqui. Aqui, a correção de 3 boxes, né? Entrou nela e assim, né? Só ticou a sua entrada também e te estopou, né? Estopou com 100 pontos, ele disse. Então, essa entrada de venda aqui. Tava errado de vender?
não estava errado vender, né? Principalmente que a gente vinha do que parecia ser um topo duplo mais baixo, repetição, né? Os três boxes estavam dando continuidade, né? Mas entra também numa coisa que eu sempre ressalto. O primeiro padrão que acontece no dia é muito interessante para a gente marcar. A segunda repetição dele pode ser uma grande oportunidade da gente fazer, né, uma operação e buscar algo muito bom nela. Mas geralmente a terceira repetição acaba sendo armadilha. É 50-50. Né? Então, assim, é complexo. Bem complexo. Não estava errado vender. A questão é que o mercado resolveu que ali não era, né, ainda o ponto da venda. O ponto da venda foi um pouquinho mais acima. Foi aqui. Né? Mas se tivesse com 150 pontos de stop, teria sido estopado. Né? Então, antecipou esse stop. Isso é interessante também. É enxergar, ó, eu errei, vou tentar fazer um trade melhor, então, né? Vou tentar buscar algo melhor a meu favor, né? Então, aconteceu o stop, é normal, tem que aceitar e entender que vai acontecer mesmo stop, que é assim que o mercado funciona, né? Continuando, então, ele tinha feito uma operação antes, um pouquinho aqui. Ele colocou que ele tentou buscar um gain de 200 pontos. Ele fez essa venda aqui, essa correção de 2 boxes. Ele tentou buscar um gain de 200 pontos, porém saiu com 80, né? Então, o preço aí, ele deu 150 pontos aí da entrada, né? E acabou estopando ele com 80 pontos. Depois ele reentrou aí, aqui novamente, e aí ele tomou um stop de 100. Né? Então aí nessa nada aí ficou 20 pontos negativo, né? Eu acho que não é ruim, né? Esse resultado. A questão é que fez uma reentrada depois novamente, né? Aí às 11h18 da manhã aqui. Vamos lá, 11h18, aqui, ó. Fez essa compra aqui. Aí aqui uma compra alta, uma compra, acho que equivocada aqui para o momento, principalmente porque nós estávamos, né, parando na minoritária do dia, né, sem contar o gap. Se a gente olhar só o dia aqui, ó, máxima do dia, minoritária do dia. Foi onde a gente estava parando. Ele ainda tentou, depois fez esse outside bar aqui, horrível, gigantesco aqui. Mas nesse momento comprar era muito complexo, porque você estava comprando a favor de um rompimento de minoritária. É mais interessante esperar o rompimento, vir testar a minoritária, e aí você vai a favor da maioritária. Que aí quem sabe seria até o fechamento de gap. Mas o comprar aqui, a meu ver, assim, foi talvez equivocado. Se estopou com 100 pontos, é como ele mesmo diz aqui, né? Ele colocou lá no formulário. Stop de 100 pontos, pois vacilei em não olhar no candle de 15 minutos. Não rompeu o topo anterior e tive a oportunidade de sair no zero e não fiz. Né? Então, ele pôde sair no zero, mas ele não fez isso, então ele saiu, ele amargou, né? Ele segurou o stop de 100 pontos, assumiu o stop de 100 pontos, né? Importante mesmo isso, entender isso, porque ao não romper os topos anteriores, né, ó, a não romper esse topo anterior aqui, a minoritária, ele deixou esse espaço aberto mesmo para segurar aqui e voltar mais baixo. Né? Tanto é que ele fez isso, ele foi mais baixo. Né? Aqui foi a retomada. Então, tendência, correção e correção e o momento da retomada. Então, comprar aqui na retomada, né, é comprar alto. É comprar alto. Então, teve a oportunidade também de sair no zero. Né? Temos que tentar antecipar isso mesmo. Mas, se for contar, dentro do contexto geral, conseguiu se antecipar ao stop cheio. No dia saiu 120 pontos negativo, o que em um trade consegue no outro dia colocar no bolso e ultrapassar isso. Então, assim, não atrapalha em nada a caminhada. A questão é
só tomar mais cuidado com esse tipo de sinal, né, nos pontos, não perder o olho do tempo gráfico longo, não perder o olho principalmente do 15 minutos aqui, que ajuda a gente a filtrar muito 60. Então não perder o olho dele, eu acho que é de suma e extrema importância para nós, para que a gente consiga trabalhar bem o mercado financeiro sempre e tentar sempre se colocar nas melhores oportunidades que aparecer. Beleza, então, esse aqui foi os trades do Luiz Carlos. Agora, vamos lá, dia 19 ainda. Temos trades do Jardel, mas como eu disse, já a gente comenta eles, que é lá na Trid. Agora do Luciano. Vamos lá, 4h10 da tarde. Tá vendo aqui? Esse bull, né? Tá na cara. Bullzinho aí. Interessante, né? Interessante que pegou bem no momento que o preço resolveu voltar, né? Olha só, né? Um ciclo de mercado. Que bacana, né? Pegou a volta do ciclo de mercado, né? Então o preço veio, caiu, lateralizou, não teve continuidade, voltou. E essa volta, muito bem vista e muito bem trabalhada. Parabéns, meu amigo Luciano. Vem aí numa crescente muito grande. Excelente trade. Aproveitou bem as barras de 15 minutos ali. O stop bem colocado, né, abaixo de mínima de barra. Acho que assim, pegou o momento da retomada, né? O alvo seria a máxima ali dessa barra, por exemplo, a barra de 15 minutos. Então o alvo estava ali. Vamos lá, ele pegou 200 pontos. Vamos ver se o alvo tá no alvo. Olha aí, né? No alvo, um pouquinho mais do alvo aí. Buscou o topo anterior aqui, ó. Que beleza. Muito bom trade. Parabéns, meu amigo. Isso aí. Excelente operação. Excelente momentum de mercado, né? Pegou o momentum da retomada, né? Da volta. Vou testar mais alto. O preço fez isso. Apontou para isso e você foi em direção. É isso aí. Parabéns. Excelente trade. Agora o trade do Valdinei foi um pouquinho antes. O Valdinei, ele... Só um momento. Então, o Valdinei, ele colocou o horário aqui, eu acho que foi o horário de saída, próximo horário de saída dele, da operação, mas ao que me parece, pela pontuação dele, foi aqui a entrada. Essa correção de 3 box, ele fala C2B, 585 pontos, né? Então 585 pontos na queda aqui vai ser por aqui, né? Então que assim mais ou menos vai ter os 585 pontos dele aí, essa região. Então se foi aqui a venda, ou aqui também, será que até o fundo? Não, aqui 480, não, então é aqui mesmo. A venda aqui foi excelente. Foi excelente. O Valdinei foi meu último aluno mentorado aí no mês de março, né, que fez a mentoria comigo. Muito bacana, muito bacana. Pegou a segunda entrada do momento, né, topo duplo mais baixo, né, micro topo duplo mais baixo. Olhando para o 15 lá, poxa, ali é o stop, né? Quando a gente olha a entrada, né, a gente vê que o preço ele foi e ele rejeitou o doji ali, ele tentou, esse dojizinho tentou dar a compra, dar a volta, não foi rejeitado. Então tinha alvo mais baixo, o alvo era lá o fundo, né? Se a gente fosse pensar, é claro, né? No alvos de fundos e topos, né? Então o alvo estava aqui, ou seja, tinha espaço para ele colocar o stop no zero, tinha espaço para ele buscar uma operação aí de 250 pontos. Então tinha o espaço para ele trabalhar a operação dele conforme desejado, né? A gente tinha aí um gap, né? A gente tinha um FIBO aqui bem interessante de ser colocado. Então tinha muita coisa aí que poderia estar dando um alvo até mais longo, como ele fez. Ele buscou esse alvo longo, pegou 585 pontos.
como depois lá no grupo ele agradeceu, né, falando que o método é muito bom, que ele gostou demais de ter feito a mentoria e que como isso ajudou ele a, por exemplo, pegar um trade que ele nunca conseguiu fazer, né, que foi pegar 500 mais de 500 pontos numa operação. Então, assim, fico feliz, amigo, por você ter conseguido essa sua primeira vitória, né, por assim dizer, tão bacana, que você conseguiu uma boa pontuação no gráfico. É isso aí, como a gente conversou na mentoria, tudo tem um processo, siga esse processo. Ao que me parece, você entendeu muito bem, está usando isso muito bem. É isso aí, gere suas estatísticas, busque trabalhar o melhor que tem dentro de você, que é possível, como a gente já conversou, desde que a gente tenha a calma para operar, né? Não adianta querer sair operando qualquer posição, qualquer média, né? Qualquer setup, não é assim. A gente tem que se desenvolver dentro do método para conseguir chegar em algum lugar, né? E você já está demonstrando que é possível, desde que tenha empenho, desde que se dedique bastante. Parabéns pela operação, uma operação do método, né? Muito bem feita, a entrada aqui excelente, a pontuação então magnífica, né? 585 pontos no trade, eu acho muito bacana. Isso aí, meu amigo, parabéns, excelente trade, continue assim. Então agora estamos aqui na trade e vamos analisar os trades do Jardel, grande Jardel. Ele fez aqui essa operação às 3h27 da tarde. Aqui. Correção de 2 box. Retomada de tendência. Né, retomada de momento. Teste de fundo. 350 pontos na operação. Foi o que ele buscou. De 500 possíveis. Então pegou aí 350 pontos aqui. Aqui foi a saída dele. Então bem próximo ao fundo anterior. Uma excelente operação e excelente alvo. Muito bom. Vindo de um topo duplo. Né? Olha só, topo duplo. Falha de rompimento de 2, falha de rompimento de 3, um bear e aí um sinal de continuidade, que é essa correção de 2 boxes. Muito bom, muito boa essa entrada. Parabéns, meu amigo. Excelente operação. Excelente operação. Vou pegar aqui, vamos lá. Continuando aqui. Então agora comentar os trades dele do dia 19, né? Então, comentar aqui o dia 19. Vamos lá. Ele fez uma operação aqui às 3h15. Vamos lá. 3h11, perdão. Double Bear. Olha aqui, ó. Double Bear. E saiu no zero. Então, fez o break-even. Trabalhou o break-even. Né? Aqui, a operação, a entrada. Entrou baixo. Né? Se a gente olhar aqui, entrou bem baixo na venda. Era o momento da armadilha mesmo, do sinal de tendência, né? O preço ele dá um sinal de tendência, mas bem na verdade é simplesmente para falhar e estopar, né? E aqui trouxe o break-even, né? O preço estava lá, fez o break-even corretamente, trouxe para o zero. O preço tinha andado aí 120 pontos, 130 pontos mais ou menos na entrada. Saiu com stop no zero, bem analisado, né, em sair no zero nessa operação. Parabéns, excelente análise aí. E aí depois, às 3h56 aqui, correção de 2 box e 450 pontos no gain, né? Ao que parece a mesma entrada aí, né, do Luciano, no momento da tarde, 450 pontos, aqui assim. Então tá aqui a saída.
excelente operação, muito bom. Viu que tinha falhado o preço, né? Ao entrar no Double Bear aqui, viu que o preço falhou e ao falhar aqui, ó, ele até solta o Bear, né? A sorte que ele soltou o Bear aqui abaixo, né? Esse Bear abaixo aqui é o que ajudou a não ser estopado. O Bear ainda aqui ajudou, porque aí ele solta a falha de rompimento de 2 blocos aqui. E depois aqui, também poderíamos considerar aqui uma falha de rompimento de 2 blocos, né? Olhando aqui pela TRID. Mas também jamais com essa cara de correção, né? Uma cara de um ombrinho, cabeça, ombrinho aqui, né? Se a gente for olhar, né? Ó, ombro, cabeça, ombro, né? E aí o preço retoma aí e sobe com muita força. Aproveitou muito bem o momentum aí, foi a favor dele, fez a operação, botou no bolso, isso que importa. O bacana aqui do trade no zero que é o que eu ensino para os alunos. Ó. Quando a gente faz break-even, quando a gente nos protege, né, porque a gente tem que proteger nosso capital. A coisa que a maioria das pessoas vem para o mercado, quanto que eu posso ganhar, quanto que eu vou ganhar, como que eu faço para isso, como que eu faço para aquilo, mas esquece de pensar que a primeira coisa que nós devemos fazer aqui no mercado é proteger nosso capital. Né? Então, a proteção de capital é o quê? A partir do momento que o trade começa a andar, proteja seu capital. Não tenha vergonha de sair com o stop no zero. Vergonha é sair estopado entendendo que o preço está fazendo outra coisa. Eu acho que esse é o maior erro. E aí, é claro, tentar se recolocar sempre a favor do que o preço está fazendo. E foi isso que o Jardel fez. Ele se recolocou a favor do que o preço estava fazendo. Ele queria vender? Queria vender. A cabeça dele estava vendedora. Ele vendeu. A questão é que o mercado mostrou para ele que não era mais para vender, que era para comprar. E o que ele fez? Ele foi lá e comprou. Ele não, ele virou a mente dele para o que tinha que ser feito. Naquele momento, o mercado pediu para comprar e não para vender. E ele foi lá, comprou, fez a operação dele, botou o dinheiro no bolso. É isso aí, meu amigo. Parabéns. Excelente operação aí. Excelente pontuação. E esse então foi os trades comentados aí dessa semana dos alunos do Método Renko Mais. Né? Fico muito feliz em estar vendo o crescimento de cada um, né, o desenvolvimento de cada um, em poder estar ajudando, é claro, né, em poder estar auxiliando, e poder ter entregue esse método para vocês e esse método servir a vocês, é claro, né, porque também não adianta você não ter o apelo do método, né? Eu acho que assim, o método ele tem que satisfazer a pessoa que vai aprendê-lo. Então, se você se encaixa muito bem com o método, então o mais interessante é você estar se aprofundando cada vez mais no método. Para se aprofundar no método é, por exemplo, fazer mentoria comigo, né? A mentoria Renko Mais, como esse pessoal aqui, como esses traders fazem, né? Fizeram e fazem, né? Porque eles aproveitam sempre o máximo que podem aí, que eu posso gerar de aulas para eles, de bate-papo, né? O Morning Foco pelas manhãs aí, que eu vejo assim que é importante, que eles gostam muito, sempre tiram dúvidas. Então, deixo sempre adendo, né? Se quer se aprofundar mais aí no Método Renko Mais, me procura, faça sua inscrição, ainda dá tempo de fazer inscrição para a última turma desse mês de abril, aí se não, turmas só do mês de maio, aí na metade do mês de maio para frente. Então, se você está querendo poupar tempo aí de aprendizado, tempo de tela aí, vem fazer a mentoria comigo. No mais aí, então, esse foi o trade comentado. Se você gostou do programa, dá um like aí, gostou do vídeo, né? Ajuda a dar uma fortalecida, essa interação ajuda demais o canal. Compartilha com quem você conhece, compartilha com quem quer ter mais conhecimento, quem quer ter mais base sobre price action dentro do Renko. Pode estar compartilhando que aqui é a casa do price action e Renko. E é claro, também candles, também ensino sobre indicadores, podem ter certeza. Não é só price action. Eu acho que a gente tem que entender e aproveitar o todo e o melhor que o mercado tende a nos dar, né? E se não está inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo que eu venha a fazer. No mais aí, obrigado sempre pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!